Oi, eu sou a Júlia. Eu sou a Giovana e nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre escultura na Grécia Antiga para a disciplina de Arqueologia Clássica. Nosso trabalho se estruturou com base em 2 textos da ementa da disciplina, sendo o primeiro deles Imagem e Espaço em Pinturas de Vaso e Escultura Arquitetônicas, sobre a irrelevância do suporte, do arqueólogo alemão Nikolaus Dietrich, que é professor do Instituto de Arqueologia Clássica e Arqueologia Bizantina da Universidade de Heidelberg. E o segundo texto é A Figura Humana na Arte Grega, a escultura entre a religião e o naturalismo, de Maria Beatriz Borba Florenzano, professora aposentada do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que também foi coordenadora geral do LABECA, Laboratório de Estudos da Cidade Antiga, também do MAI. Além desses 2 textos, esse seminário se baseia em vários outros artigos e livros, parte de uma extensa pesquisa para tentar entender melhor o que estava sendo representado, o suporte usado, a evolução, a técnica e a motivação por trás das estátuas gregas. Para começar, é importante que a gente pontue o quão presente as imagens e representações eram para o cotidiano grego. Essa era uma cultura de imagens. Se você voltasse no tempo e andasse por aí na Grécia Antiga, você encontraria imagens em absolutamente tudo ao seu redor. Fosse nas estátuas que serviam de oferendas feitas aos deuses, em cemitérios, na arquitetura, em festas, em objetos aleatórios do dia a dia, quase tudo continha uma imagem. Normalmente, o que mais era representado era a figura do homem e as cenas relacionadas à história, lenda e crenças gregas. As estátuas gregas são muito presentes no imaginário popular e na cultura pop, especialmente aquelas feitas de mármore branco que nós vemos nos museus mundo afora. Mas, infelizmente, às vezes essa imagem acaba por ser a única referência de escultura grega que as pessoas têm, e isso gera uma ideia de Grécia Antiga muito diferente do que realmente era. A Grécia era muito diversa, ela era composta de vários povos que habitavam diversos territórios e eram influenciados por outras culturas da mesma maneira que eles influenciavam outras nações. Existia uma pluralidade linguística, arquitetônica, política e religiosa, e obviamente isso refletia também nas representações artísticas e técnicas por trás delas. Na escultura, por exemplo, essa diversidade é observada nos diferentes tipos de suportes usados. Suporte é o nome dado ao material sobre o qual se estrutura uma obra de arte. No caso de uma pintura rupestre, por exemplo, o suporte seria a parede de pedra. Falando das estátuas gregas, esse suporte é bem diverso. Existem estátuas de madeira, de terracota, de mármore, de bronze e até mesmo de ouro e marfim. Sendo assim, elas acabam, obviamente, variando em formato, tamanho, técnica de fabricação, contexto, e passam por alterações consideráveis em estilo e objetivo com o passar do tempo. É justamente sobre suporte que vai se tratar o nosso primeiro texto, onde o autor vai analisar se existe uma diferença entre as cenas retratadas por causa dos diferentes tipos de suporte. Mas aqui, no caso, ele não vai analisar os diferentes materiais das esculturas, ele vai focar... O objetivo do texto é bem mais abrangente, ele vai comparar a relevância do suporte no estudo da arte da Grécia Antiga no geral, fazendo uma análise que paralela à pintura dos vasos áticos e à escultura arquitetônica. O objetivo aqui é justamente saber se existem semelhanças entre um e outro, e se o estudo dos vasos áticos pode contribuir para o estudo das esculturas e vice-versa. Dentre as observações que o autor vai fazer para tentar enxergar enxergar essa semelhança, é a relação da arte com a paisagem. Como já foi falado, o homem era o objeto central das representações artísticas. Isso é unanimidade entre os autores que estudam esse período. O Dietrich concorda, e ele vai um pouco adiante nessa afirmação. Ele, além de pontuar essa centralidade do homem, ele argumenta que existe um desinteresse em representar o espaço no qual aquele humano está. Para isso, ele vai começar comparando 2 vasos áticos e a representação da natureza que tem neles. O primeiro, do lado esquerdo, é uma ânfora representando Dionísio e vários sátiros colhendo uvas, e o segundo é um Lectus, que representa uma musa no Monte Helicon. Porém, como dá para ver, o Monte Helicon ele é representado só por uma linha. Por mais que esteja escrito a palavra Helicon em grego, o monte é só um rabisco onde a musa está sentada. Então, o autor vai argumentar que, se a gente tirar a musa dessa pintura, essa linha vai perder totalmente o sentido.
E, similarmente, por mais que pareça que a paisagem da ânfora de Dionísio seja mais elaborada, todos esses elementos estão associados ao poder dele, e só estão presentes para demonstrar esse poder. Tanto que em outras ânforas que retratam cenas parecidas, as videiras saem da mão do Dionísio e não da terra. Então, o autor vai afirmar também que sem a figura do deus do vinho, as videiras não teriam sentido nenhum nessa pintura. Os elementos da paisagem e da natureza, então, só vão ser retratados se eles tiverem alguma relação com a figura, sendo que é impossível distinguir totalmente um do outro. Nesse caso, a figura é o humano, que é um elemento representado de uma maneira bem delimitada e definida, com cabeça, corpo, braços e pernas. Mas existe a possibilidade que essa figura tenha uma extensão, como uma roupa ou uma armadura. Isso vai nos mostrar outra face da centralidade humana, que é a observação de quando uma extensão dessas aparece. Normalmente é para acentuar ou destacar partes do corpo humano que recebem atenção especial em representações nuas. Como é o caso desse torso arcaico, que está vestindo uma couraça que destaca precisamente essas características anatômicas masculinas admiradas: o peito saliente, o arco costal, a linha alba e o umbigo. Em vez de cobrir o torso, a couraça vai reproduzir o corpo. Em outro caso, contrário ao anterior, onde o corpo e a couraça são inconfundíveis, esse torso de arqueiro, que foi encontrado na Acrópolis, passou por uma má interpretação, onde se pensou por muito tempo que ele estava nu. A couraça se funde tão bem ao corpo que, sem a pintura original dessas estátuas, é praticamente imperceptível essa diferenciação. Com a pintura, esse tipo de coisa se torna mais inequívoca, como a gente se percebe pelos trabalhos de reconstruções de cor, como os dos Brinkmann, por exemplo. Mas ainda assim, a representação destaca a completa aderência da armadura no corpo e não foca em distinguir entre a figura e algum equipamento externo. Ela é realmente só uma extensão do corpo. Agora que o autor demonstrou como essa centralidade humana, especialmente masculina, funciona, e como a figura é capaz de se estender para além do corpo, tanto nos vasos quanto nas estátuas, ele vai começar a comparar os mundos. Começando então pelas pedras. Observando algumas representações presentes nos frisos dos templos e nos vasos áticos, percebe-se o aparecimento de pedras de um mesmo formato para situações semelhantes sendo retratadas. Segundo o autor, os formatos das pedras representadas são correspondentes às necessidades e ações das figuras. Como, por exemplo, essa pedra na qual a Atena está sentada, encontrada na Métope de Olímpia. A morfologia da pedra é claramente pensada na função que ela exerce. Também aparece em outras obras do mesmo período, como nessa Hídria, que representa Apolo e Musas. Se a gente observar essa semelhança sobre uma perspectiva diacrônica, a gente pode perceber que pedras no chão ainda são muito raras nas pinturas em vasos antes do fim do século VI a.C. Também não as encontramos na escultura arquitetônica. Quando pedras começam a aparecer no relevo arquitetônico, elas frequentemente traçam um paralelo muito próximo com as pinturas de vasos da mesma época. Até a metade do século XX, nos dois... século XX. Até a metade do século V, nos dois tipos de suporte, as pedras aparecem de forma isolada. Depois, já na segunda metade, essas representações evoluem para solos rochosos completos, que permitem que o artista diversifique as posições e atitudes, aumentando a tensão dramática das batalhas. Outra questão de semelhança entre as pinturas na cerâmica e as esculturas arquitetônicas é a moldura. O Dietrich vai discutir que, em alguns casos, o espaço da moldura arquitetônica, ou seja, o espaço físico que vai abrigar essa estátua, é extremamente determinante para a estrutura geral da obra. Ele menciona que, contrário às pinturas modernas que estamos acostumados a ver, a moldura não é levada em conta, quase como se a paisagem pintada pudesse continuar para fora da tela e cria, basicamente, uma janela para você ver aquele mundo que está sendo retratado. Nos frontispícios, por exemplo, as estátuas levam em consideração o espaço pictórico, o espaço que elas vão ocupar ali, de forma que as estátuas interagem com a moldura, chegando até mesmo a se projetarem para fora delas.
transformando a moldura no solo da obra. Aqui nós temos o frontão leste do Partenon, que representa o nascimento de Atena, e como dá para reparar, as estátuas foram criadas especificamente para caber nesse formato. Todas as figuras estão na mesma escala, mas a sua posição muda conforme a quantidade de espaço que elas têm para ocupar. Outro exemplo interessante é o guerreiro agonizante que está caindo do triângulo do frontispício do templo de Afaia. A gente pode observar esse tipo de interação da figura com a moldura nos vasos áticos também. Numa cratera de meados do século V, uma amazona ferida mortalmente parece cair para fora da área de pintura, como se ela tivesse dado um passo em falso. O autor conclui que, com base em tudo que nós vimos, é possível traçar paralelos entre esses dois suportes tão distintos, a pintura em vasos áticos e a escultura arquitetônica dos séculos 6 e 5 a.C. Também aponta que não descarta a possibilidade da diferença provocada pelo suporte, e concorda que um estudo com outro foco poderia ter apontado diferenças na interpretação de elementos de paisagem nos dois suportes pictóricos. Porém, ele insiste que esse estudo mostra somente que colocar o foco unicamente nas diferenças teria impedido o reconhecimento dos princípios comuns que foram observados. Dietrich coloca que essa pesquisa, através das suas analogias, aponta para uma característica mais geral do contexto histórico-cultural grego desse período, e que as descobertas dessa pesquisa são relacionadas ao entendimento do que foi a imagem nesse contexto. Falando do segundo texto agora, segundo a Florenzano, a grande escultura no conjunto da produção artística e da grande variedade de criações permite observar as tendências temporais e o desenvolvimento dessa representação do corpo humano pelos gregos. O objetivo dela aqui é demonstrar a passagem de uma arte de caráter explicitamente religioso para uma arte naturalista ou humanista. Segundo muitos autores, inclusive a Florenzano, as estátuas gregas tinham para os gregos uma certa energia específica. Como a religião na Grécia estava presente em todos os aspectos do cotidiano, a religião também estava presente nas estátuas e elas poderiam ganhar um sentido mágico, uma energia distinta que tornava elas animadas de alguma maneira, com base no contexto onde elas estavam incluídas. Só que essa afirmação não se refere a um período específico de história da arte grega, independente de ser período arcaico, clássico ou helenístico, e mesmo assim, mudanças na própria religiosidade se refletem na expressão artística. As primeiras imagens de culto gregas parecem ter sido absolutamente dependentes dos contextos rituais e míticos em que atuavam e comunicavam o seu potencial religioso. Muitas dessas peças não tinham uma forma precisa e eram com frequência portáteis, de origem mágica, e serviam como talismãs de origem mítica. Muitas vezes circulavam entre uma determinada camada social como um objeto de prestígio, onde a história do objeto poderia acrescentar ainda mais ao seu valor e à sua energia. Então, ter pertencido a alguma divindade ou algum rei, ter sido encontrado em uma ocasião importante, ter circulado entre pessoas importantes, tudo isso alterava o valor dela. Outros tipos de estátuas mais conhecidas da época arcaica, datadas do final do século VII até o início do século V, são as esculturas de grande porte conhecidas desde a antiguidade pelo nome de kouroi e korai, rapazes e moças. Segundo a Florenzano, os kouroi e korai são esculturas feitas de pedra, mármore, calcário e outros materiais. Vão se diferenciar das esculturas de madeiras, as choanas, e de outras imagens portáteis, porque essas são peças feitas justamente para ficar nos seus próprios lugares, elas são fixas. A fabricação é inspirada em modelos orientais, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. São representações de rapazes e moças em pé, postura rígida, com os pés plantados no solo, os braços caídos ao longo do corpo e o famoso sorriso arcaico nos lábios. Sempre retratavam as moças vestidas enquanto os rapazes estavam nus. Estão associados a oferendas funerárias de túmulos muito ricos e, insistentemente, a oferendas em santuários de divindades variadas, principalmente de Apolo. Elas também agiam como substitutas dos deuses nos santuários, materializando a presença deles, mas também a presença dos mortos.
e faziam parte de uma cadeia de ostentação de prestígio e de competição entre as várias famílias aristocráticas da época arcaica. O que se entende, então, é que até esse momento, os Kouroi e Korai tinham como objetivo representar o ser humano como algo sagrado. No entanto, sendo reservado apenas para as elites, os Kouros e Koré, que é o singular, tinham, na realidade, o objetivo de distinguir entre ricos e pobres. Sendo assim, eram criados de maneira a representar algo inalcançável, mágico, divino, para o espectador de diferente classe social. Estimulados pelo contato com as civilizações do Oriente Próximo, os gregos acabaram por desenvolver técnicas e ideias que viriam a ser decisivas para o desenvolvimento da arte. No começo do século VII a.C., eles começam a esculpir em mármore essas grandes figuras de homens. E essa inspiração vem claramente do Egito, não só pela postura similar que as estátuas tinham, mas também pela técnica adotada por eles, que já era utilizada no Egito para as esculturas de mesmo porte. Era a técnica de desenhar a figura que se queria esculpir de diferentes ângulos em pelo menos 3 lados do bloco de pedra, para depois começar a esculpir ela. Esses desenhos tinham proporções específicas de acordo com um esquema fixo, para que quando terminasse a frente, as costas e as laterais se fundissem uma na outra. Nessa comparação, a gente pode observar um Kouros do final do século VII a.C., na primeira imagem, e ao lado 2 estatuetas egípcias, para observarmos a semelhança na pose e na expressão dessas figuras. Porém, existiam também diferenças no que os egípcios queriam e que os gregos buscavam em demonstrar com esse estilo. Enquanto o egípcio buscava mais o realismo, o grego era mais abstrato, porque o objetivo dele não é que a estátua apenas parecesse com um homem, ela precisava ser bonita. Então, para fazer essas estátuas serem belas, os gregos acrescentaram 3 elementos na hora de representar o corpo humano: a simetria, a repetição de formas exatas e o uso das mesmas formas em escalas maiores. Que é justamente o que a gente observa nessa imagem aqui. Simetrias verticais e horizontais e repetições de formas e padrões em diferentes partes do corpo, sem qualquer rotação, torção ou inclinação, para que não arruinasse a simetria. No final do século VI e no início do século V, se observa na arte grega um desenvolvimento maior do naturalismo ou humanismo, que se trata de desenvolvimento que obviamente acompanha as transformações ocorridas na sociedade e no pensamento grego. O naturalismo se trata de uma pesquisa das relações do corpo humano com todas as demais capacidades do homem: sentimentos, emoções, temperamento, movimentos, musculatura, força. Valoriza-se o homem tal como ele é. No caso dos Kouros, é possível observar essa mudança de pensamento através das mudanças das próprias esculturas, como nós podemos ver nessa sequência do slide. O primeiro Kouros, então, é o tradicional do século VII, feito nesses padrões que a gente acabou de discutir. Já o segundo, que é de 530 a.C., mais ou menos, já parte de uma tentativa de deixar o Kouros mais natural. Mas acaba ficando estranho, porque por mais que o corpo esteja mais realista, a pose, a expressão e o cabelo parecem não ter acompanhado essa tendência. O que já não acontece no terceiro Kouros, que data de mais ou menos 500 a.C., ou pelo menos não totalmente, né? Por mais que ele seja ainda mais realista do que o segundo, ele fica tão realista que parece rígido nessa pose, que vem da técnica do desenho no bloco de pedra. A última estátua, chamada de Éfebo de Critios, soluciona o problema do anterior justamente ignorando o princípio de não permitir torções ou inclinações. Ao invés de olhar para frente, ele olha ligeiramente para o lado, se apoia mais em uma perna do que na outra, tem o peito mais estufado, e todas essas mudanças, que são relativamente pequenas, acabam acrescentando vida na estátua. Então, basicamente, após os séculos do período arcaico, o cânone antropométrico retirado do Egito se tornou demasiado rígido para satisfazer a necessidade de liberdade dinâmica permanente do espírito grego. Razão pelas quais as pesquisas aplicadas dos artistas plásticos sempre buscaram o equilíbrio vivo do ser humano. Despojados do hieratismo do famoso Kouros, os nus do período clássico entram na ágora para serem admirados na sua espontaneidade atitudinal.
capturam um equilíbrio dinâmico entre a sinceridade da alma e do corpo, entre a nudez do corpo e a liberdade do espírito, que conduziu a um refinamento ético-estético ingênuo, acessível apenas a uma consciência excepcional. Então, para sintetizar, esse realismo idealizado se alcança através da observação da variedade dos comportamentos e das aparências humanas. Cada ser humano tem uma especificidade que lhe é própria, única, mas também observar aquilo que todos os seres humanos têm em comum. A partir desse tipo de observação e pesquisa, se procura conciliar a variedade da experiência humana com regras e formas absolutas, ou seja, equilibrar o que é particular e o que é geral e coletivo. Observar também a estrutura do corpo humano e como se relacionam as partes do corpo, analisando o corpo como um conjunto único e, consequentemente, observando a ossatura, a musculatura e os movimentos do corpo humano. Também vai se alcançar o realismo através do aumento dos movimentos. Ao invés de esculpir uma figura de pés planos e achatados no chão, por exemplo, agora se tem uma representação de pés deslocados, calcanhar levantado, etc. Uma das maiores referências de realismo também vai vir do Cânone de Policleto, que era um bronzista da cidade de Argos, que por volta de 450 a.C. desenvolveu um conjunto de regras para construir uma figura humana ideal, e registrou um tratado chamado de O Cânone, onde cânon é a palavra grega para medida, regra ou lei. Para ilustrar sua teoria, Policleto cria uma estátua feita em bronze com dimensão maior que a escala humana. Nem o tratado, nem a estátua original sobreviveram, mas ambos foram ferozmente discutidos nos escritos de seus contemporâneos. Para Policleto e outros artistas do século V a.C., beleza era sinônimo de bem. Os escultores procuraram uma definição matemática do belo que se aplicava à figura humana, aspirando a tornar possível a réplica da perfeição humana sob a forma tangível da escultura. Um dos problemas solucionados por Policleto em seu cânone seria os ângulos desfavoráveis de algumas estátuas do começo do período clássico, como, por exemplo, a estátua de bronze do Zeus, ou Poseidon de Artemísio, que acaba sendo inteligível quando observada de qualquer um dos lados, mesmo que seja muito impressionante de costas ou de frente. Esse efeito é ainda pior nessa cópia romana do Discóbolo de Miron. A estátua feita por Policleto, em conjunto com o seu cânone, chamado de Doríforo de Policleto, que também se perdeu com o tempo, sobrando hoje só as cópias romanas, e a imagem do lanceiro caminhando foi pensada de tal forma em criar contraposições que permitissem a visualização lateral do rosto da figura. Então, as duas vistas laterais são diferentes entre si, porém são ambas nítidas e harmoniosas, assim como a vista frontal da escultura. Continuando a falar das mudanças nas esculturas pós-período arcaico e concluindo esse trabalho da professora Florenzano, o contexto de todas as esculturas, em geral encontradas em santuários, em ágoras e em locais públicos, em conjunto com mais as fontes escritas posteriores, indicam que elas ainda eram, assim como as esculturas arcaicas, objeto de deferência e respeito. Só que agora a identidade dos representados não se restringe a uma elite aristocrática ou a um grupo específico no interior da sociedade, mas ao ser humano em geral. O observador não está mais afastado da criação artística, muito pelo contrário. Agora que as esculturas se naturalizaram completamente e abandonaram a frontalidade e podem ser observadas de todos os ângulos, a obra praticamente torna o observador parte dela ao existir no mesmo espaço. Assim como no período arcaico, atletas e deuses ainda são representados, mas agora o caminho se abre para a representação do homem comum, com todas as suas características específicas, o seu temperamento e as suas emoções. Essa nova direção ganha força no decorrer do século IV a.C. e durante o período helenístico vai encontrar formas de expressão, como, por exemplo, as representações do cotidiano das pessoas comuns, do vulgar e do grotesco, do sofrimento, as doenças, as facetas da figuração humana tão características dos séculos III e II a.C. Falando um pouco sobre o estudo das estátuas gregas, o paradigma que foi construído sobre elas,
Para começar, eu queria ler essas 3 citações, né, 2 do André Bonardi e uma do J.B. Cotterhill, onde a primeira fala que os gregos são escultores tanto quanto poetas, mas conhecê-los e prestar-lhes justiça na luta que empreendem com o mármore e com o bronze, para deles tirar a imagem do homem e da mulher, essa gloriosa forma humana, que será para eles o rosto múltiplo de Deus, eis uma tarefa difícil por falta de documentos autênticos. A segunda citação é mais ou menos no mesmo pique. Os museus de Roma e de Londres e de Paris, todos os museus de antiguidade do mundo inteiro, transbordam de um povo em número de estátuas que desconcerta ao mesmo tempo pela abundância e pela ausência. E a citação do Cotterhill, que fala que depois de 600 a.C., os escultores e obras-primas mencionadas por escritores antigos tornam-se muito numerosos, mas nada sobrevive além do nome. Essas 3 citações, eles acabam contando de uma dificuldade do estudo que não aparece no primeiro momento, né? Que é, na realidade, um problema que afeta a quase todas as áreas da arqueologia, que é a falta de preservação. Por mais que exista uma quantidade de esculturas gregas disponíveis no registro material, uma quantidade bem grande, ao analisarmos mais profundamente, a gente percebe que as perdas também são grandes, né? Seja pelo derretimento das esculturas de bronze para reaproveitamento do material, seja pela não conservação de elementos metálicos ou de madeira que faziam parte das esculturas, sejam pela não preservação das cores que as esculturas tinham. Se perdeu muito sobre a cultura grega, e mesmo com as cópias romanas e as descrições na literatura, a gente não é totalmente capaz de preencher essa lacuna. Outro problema que surge aqui é a separação das esculturas que se preservaram. Como nós discutimos, às vezes essas obras não eram feitas para estarem sozinhas, como é o caso dos frontões, por exemplo, onde as estátuas eram parte de um conjunto que contavam toda uma história. E hoje, cada parte desses frontões se encontra em um museu diferente espalhados pelo mundo. Não só a separação dos conjuntos, mas das próprias partes das esculturas, como é esse caso aqui, onde nós temos um pedaço do abdômen dessa estátua, que costumava fazer parte de um dos frontões do Partenon, se encontra no Museu da Acrópole, e a outra parte está no Museu Britânico. Outro caso que também se suspeita fazer parte da mesma escultura é essa métopa que representa um centauro, e que, para surpresa de ninguém, está no Museu Britânico, e essa cabeça que faz parte da coleção do Museu Nacional da Dinamarca. Hoje, graças à tecnologia, nós conseguimos fazer umas reconstruções muito legais, seja digital ou física dessas peças. Como, por exemplo, essa aqui, onde o artista foi criando pouco a pouco a imagem dessa métopa. Primeiro, unindo cabeça e corpo, que estão em diferentes museus, depois restaurando as outras quebras, acrescentando detalhes e acessórios em metal e depois colorindo. Obviamente, o artista que fez essa reconstrução tomou algumas liberdades. A reconstrução normalmente não vai conseguir chegar a um resultado 100% semelhante ao original. Então, trabalhos como esse, além da pesquisa histórica e arqueológica, também tem muita imaginação por trás. Outro exemplo de reconstrução, dessa vez física, vem dos Brinkmann, que é um casal de arqueólogo alemão que vem dedicando a sua carreira inteira na reconstrução de cores da antiguidade, chamada policromia. O projeto deles tem a intenção de desfazer o entendimento que as esculturas clássicas eram feitas de mármore branco, e 17 de suas reconstruções feitas entre 2005 e 2019 estiveram numa exposição do Museu de Arte Metropolitana. Alguns historiadores se preocupam que, ao exibir as reconstruções de Brinkmann, o museu acabe por tornar a pesquisa do casal como padrão da representação da policromia antiga, enquanto existem inúmeras outras teorias que falam sobre isso. Então, é um debate que vai muito além de pigmentos e métodos científicos, mas também fala sobre uma discussão maior sobre quem pode definir o passado. Vincent Brinkmann disse que o que nós fazemos é criar propostas e pedimos que as audiências leiam as entrelinhas. Ele mesmo foi o primeiro a admitir que as suas reconstruções precisam ser revisitadas. A pesquisa da policromia é extremamente restrita, obrigando os pesquisadores a obter dados de poucos exemplares sobreviventes dos artefatos pintados. Ou seja, a interpretação humana ela vai ser fundamental para preencher essas lacunas e construir as réplicas. Para encerrar nossa apresentação e para sintetizar
como essas esculturas eram absolutamente admiradas pelos antigos gregos, o H.B. Cotterhill vai mencionar uma passagem que o professor J.B. Bury contou para ele uma vez, da qual a gente consegue perceber qual o tipo de relação que esse povo tinha com essas obras. Deixe que um homem doente e de alma cansada, que tenha passado por muitos sofrimentos e tristezas, cujo travesseiro não é visitado por um sono gentil, parado em frente dessa imagem, ele irá, eu acho, esquecer de todos os terrores e complicações da vida humana. Uma citação sobre a estátua de Zeus e no templo de Olímpia. É isso, muito obrigada. Obrigada por assistir, e essas são as nossas referências bibliográficas.